Seja bem-vindo à 46ª aula do curso de Limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito da tela. Agora, começando a resolver o exercício pelo item A. Temos aqui limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando o limite de x tende a menos 1. Ao substituir o valor do limite na variável, eu vou ter o quê? Menos 1 ao cubo mais 1 sobre menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Se eu zero o denominador da fração, eu já tenho o quê? Uma indeterminação. Mas eu não apenas zerei o denominador, como eu também zerei o numerador ao substituir na variável o valor ao qual o limite dela estava tendendo. Se eu tenho um limite que é indeterminado, então eu tenho que realizar operações para conseguir calcular esse limite e sair da indeterminação. Eu vejo que o limite da variável está tendendo a menos 1. E menos 1 zera tanto a função que está no numerador quanto a que está no denominador. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que menos 1 é raiz de ambas as funções. Se menos 1 é raiz, então eu tenho que pelo menos uma raiz aqui de cada uma das funções vai ser igual ao quê? A menos 1. E se eu pego o menos 1, passo para o mesmo lado onde está x, eu vou inverter o sinal e teria o quê? X mais 1 igual a 0. Com este valor, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a ambas as funções, a que se encontra no denominador e a que se encontra no numerador. Começando pela que se encontra no denominador, eu tenho x ao quadrado mais 0x menos 1. Dividido por x mais 1, eu vou ter que fazer o quê? Simples. Por qual valor eu tenho que multiplicar x para obter x ao quadrado? X. X vezes x, x ao quadrado. Só que quando eu passo para cá, eu inverto o sinal. Então vai ficar negativo, menos x ao quadrado. X vezes 1, x positivo. Só que quando eu passo para cá, eu inverto o sinal. Fica negativo, logo menos x. X ao quadrado, menos x ao quadrado, 0. 0x, menos x, menos x. Aí você se pergunta, por que você colocou aqui 0x? Simples. Eu fiz isso para completar as casas deste polinômio. Pois observe, eu tenho aqui a função ó, x ao quadrado menos 1. Eu não tenho um x elevado à potência elevado a 1 expoente, ao expoente igual a 1, dentro desta função. Então eu escrevi aqui para ficar mais fácil de compreender a divisão do polinômio. Prosseguindo, baixo menos 1. Por qual valor eu tenho que multiplicar x para obter menos x? Menos 1. Menos 1 vezes x, menos x, só que vai vir para cá positivo. Menos 1 vezes 1, menos 1, só que vem para cá com o sinal invertido, positivo, mais 1. Menos x menos 1, se eu adiciono a x mais 1, obtenho 0, porque menos x com x, 0. Menos 1 mais 1, 0. Se eu obtive 0, isso quer dizer o quê? Que x mais 1 vezes x menos 1 vai ser igual ao quê? A x ao quadrado menos 1. Também é possível aplicar diferenças entre quadrados para fatorar o polinômio. Agora, fazendo o mesmo com o polinômio que se encontra no numerador, x ao cubo mais 1. Aplicando aqui o mesmo processo, o que eu vou obter como resultado? Eu vou aqui realizar a divisão e obterei x ao quadrado menos x mais 1. Então, o produto de x ao quadrado menos x mais 1 vezes x mais 1 vai ser igual ao quê? X ao cubo mais 1. Eu posso também aplicar a soma de dois termos elevado ao quadrado, ao cubo, para obter a fatoração deste polinômio aqui. Depois de obter esses valores, eu vou substituir no limite. E terei o quê? Limite de x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1 no numerador sobre x mais 1 vezes menos x mais 1 no denominador, com o limite de x tendendo a menos 1. Tenho x mais 1 no numerador, tenho no denominador, posso cancelar.
x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1. Cheguei neste ponto, saí da indeterminação. Posso substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo. E obterei o quê? Menos 1 ao quadrado, menos 1, porque eu tenho esse sinal negativo que informa que esta variável está sendo multiplicada por menos 1. Então, menos 1 mais 1 sobre menos 1, menos 1. Observe, antes este limite estava indeterminado, pois o denominador zerava ao substituir o valor ao qual o limite da variável está tendendo na variável. Agora não zera mais. Eu tenho menos 1, menos 2. No numerador, vou ficar com 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Resultado final, menos 3 meios. Próximo item, item B. Limite de x ao cubo mais x ao quadrado sobre 3x ao cubo mais x ao quadrado mais x, quando o limite de x tende a zero. Ao substituir na variável ao qual o limite está tendendo, novamente obtenho uma indeterminação, pois zerei o quê? O denominador dessa fração. Observe, se o numerador tivesse zerado, não teria problema nenhum. Mas, porém, quando se zera o denominador, se cai em uma indeterminação. Logo, eu vou ter que sair da indeterminação. E para isso, irei aplicar aqui regras matemáticas básicas. Eu irei reescrever o limite, só que agora em forma de produtos. Observe, x ao cubo é o mesmo que x ao cubo dividido por x vezes x. Como assim? Exemplo básico. 2 vezes 4 dividido por 2 vai ser igual ao quê? A 4. Então, observe, eu vou reescrever cada termo de cada um desses polinômios, tanto aquele que se encontra no numerador quanto aquele que se encontra no denominador, em forma de produto. E com isso, eu vou obter o quê? Esta configuração aqui. No numerador, x vezes x ao cubo sobre x, mais x vezes x ao quadrado sobre x, sobre, no denominador, x vezes 3x ao cubo sobre x, mais x vezes x a quarto sobre x, mais x vezes x sobre x. Eu tenho que x aqui ó, é um fator comum, então eu vou isolar. Eu tenho x multiplicando ambos x ao cubo quanto x ao quadrado, né? Ambos aqui sobre x. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse x que multiplica. E logo eu terei limite de x vezes x ao cubo sobre x mais x ao quadrado sobre x. Ou seja, eu estou reescrevendo aqui ó, a função que eu tenho no numerador. No denominador, faço a mesma coisa. X multiplicando é um fator comum, então isolo ele. Próximo passo. Vou lembrar da regra de operação com potência, que diz o quê? Ó? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente sendo dividido pela mesma base elevado a outro expoente ou ao mesmo expoente, o que eu faço? Eu preservo a base e subtraio os expoentes. Eu vou fazer isso aqui. O expoente aqui, ó, desse x é 1, desse x é 1, desse aqui, desse. Então, reescrevo aqui, marco os expoentes e aplico a propriedade. Logo, ó, x está multiplicando tanto no numerador quanto no denominador. Aplico a propriedade, terei o quê? X elevado a 1 menos 1. Preservei a base, fiz a diferença entre os expoentes. Aqui eu tenho x ao cubo sobre x elevado a 1. Isso vai ficar igual a x elevado a 3 menos 1. Aqui, x ao quadrado sobre x elevado a 1. Logo, x elevado ao quadrado menos 1. Aqui no denominador, eu tenho 3x ao cubo sobre x elevado a 1. Vou ficar com 3x ao cubo menos 1. Aqui, x a quarta sobre x a 1, sobre x elevado a 1, vai ficar x a quarta menos 1, mais x elevado a 1 menos 1. Vou obter esta configuração aqui. O que eu vou fazer? Realizar a operação com os expoentes. Logo, onde eu tenho x elevado a 1 menos 1 vai ficar x elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Então, no lugar de x elevado a 0, eu escrevo 1. No numerador, vou ficar com x ao quadrado mais x elevado a 1. Por quê? 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 1,
2. 4 menos 1, 3. 1 menos 1, 0. Logo, x elevado a 0 é 1. Prosseguindo, vou obter o quê? 1 vezes x ao quadrado mais x elevado a 1 vai dar x ao quadrado mais x. Mantenha agora o expoente oculto, porque eu não preciso escrevê-lo agora. Logo, eu terei limite de x ao quadrado mais x sobre 3x ao quadrado mais x ao cubo mais 1. Observe que neste momento, por eu ter aqui este 1, eu saí da indeterminação. Por quê? Porque agora o denominador desta fração, a função que se encontra no denominador desta fração, não irá zerar. Ao substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, eu teria o quê? 0 ao quadrado mais 0 sobre 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 ao cubo mais 1. Vou ficar com 0 mais 0 no numerador, isso vai dar 0. Mas só que no denominador, agora eu tenho 0 mais 1, isso dá 1. 0 dividido por 1 é 0. Então o limite aqui é 0. Saí da indeterminação. Próximo item, item C. Limite de x ao quadrado mais 3xh quando h tende a 0. Ao substituir na variável, que é h, o valor qual o limite dela está tendendo, que é 0, eu vou obter x ao quadrado. Não há indeterminação neste limite. Item D, limite de x mais h elevado ao cubo menos x ao cubo sobre h quando h tende a 0. Aqui eu vou ter que trabalhar. Por quê? Porque se eu substituo na variável o valor qual o limite dela está tendendo, eu vou zerar o denominador desta fração, o 0h aqui. Isso já dá o quê? Indeterminação. Então, o primeiro passo para sair da indeterminação, eu vou aqui pegar x mais h elevado ao cubo e eu vou aplicar a distributiva. Vou ter aqui, ó, x mais h vezes x mais h vezes x mais h. Vou multiplicar aqui, aplicar a distributiva. Vou obter o quê? Ó? X vezes x, x ao quadrado. X vezes h, xh. H vezes x, xh, isso dá o quê? 2xh. H vezes h, h ao quadrado. E vou ter x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado vezes x mais h. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes h, x ao quadrado h. 2xh vezes x dá 2x ao quadrado h. Somando com x ao quadrado h dá 3x ao quadrado h. 2xh vezes h dá 2xh ao quadrado. H ao quadrado vezes x dá xh ao quadrado. Mais 2xh ao quadrado dá 3xh ao quadrado. H ao quadrado vezes h, h ao cubo. Vem aqui no numerador e coloco o resultado. Então agora eu tenho limite de x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Então vou ficar com limite de 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo sobre h, com h tendendo a 0. Cheguei neste ponto, irei reescrever na forma de produto, assim como fiz no item B. Vou ficar com h vezes 3x ao quadrado h sobre h mais h vezes 3x h ao quadrado sobre h mais h vezes h ao cubo sobre h. E no denominador, vou ter h vezes h sobre h, com o limite de h tendendo a 0. Lembrando que, se eu faço isso no numerador, eu tenho que fazer no denominador também. Agora, o que eu faço? H é um fator comum aqui no numerador, isolo ele. Depois, lembro da regra aqui, ó, propriedade operatória de potência. Quando eu tenho base igual, o que eu faço? Eu preservo a base, subtraio os expoentes. Então, vou ficar com... Aqui eu tenho h multiplicando. Aqui eu também tenho um numerador e outro um denominador. H elevado a 1 sobre h elevado a 1. Isso vai dar o quê? H elevado a 1 menos 1. Aqui, ó, no denominador, tem h elevado a 1 dividindo h elevado a 1 aqui no numerador. Vou ficar com h elevado a 1 menos 1. A mesma coisa aqui. Algo semelhante aqui, ó, ficar com 2 menos 1 e aqui 3 menos 1. Prosseguindo, h elevado a 1 menos 1,
0. Por quê? Voltando. Opa, voltei demais. Aqui. Eu não tenho aqui h elevado a 1 sobre h elevado a 1. Preserva a base, subtrai o expoente. Vou ficar com h elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. H elevado a 0 é 1. O mesmo ocorre aqui no denominador. 1. H elevado a 0, 1. Aqui eu vou ficar com o quê? H elevado ao quadrado. Por quê? Aqui eu não tenho h elevado ao cubo menos 1. Logo, h ao quadrado. Bom, resolvendo, vou chegar nessa configuração aqui. O polinômio vezes 1 vai dar o polinômio. Então, eu terei limite de 3 vezes x ao quadrado mais 3xh mais h elevado ao quadrado quando h tende a 0. Saí da indeterminação. Agora eu posso substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é 0. E terei 3x ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 0 elevado ao quadrado. Isso vai dar o quê? 3x ao quadrado. Este é o resultado final deste exercício. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não deixe de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.